Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar um pouco sobre a classificação dos árbitros, que parece que continua no segredo dos deuses, e vamos também abordar alguns temas da atualidade, nomeadamente naquilo que diz respeito às verdades alternativas que vão sendo criadas na comunicação social sempre que está em causa o Benfica. Em relação ao tema da classificação dos árbitros, vocês seguramente que farão o reconhecimento de que este é um tema que já trouxemos à colação há mais de um mês. Há mais de um mês que temos vindo a falar sobre isto, há mais de um mês que temos vindo a alertar sobre a importância deste assunto, há mais de um mês que andamos a sublinhar que não vamos deixar cair este assunto em saco roto. E não vamos. Não vamos, porque a classificação dos árbitros, que aparentemente não vai ser divulgada, já começou a ser amplamente discutida em alguns fóruns. Por um lado, é curioso que a mesma não tenha sido publicada. É curioso, seguramente que existirá alguma explicação, seguramente que o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tem alguma razão para que isto aconteça, mas quando não se dão explicações públicas sobre isto, quando algo que é ilegal perante os atuais regulamentos não é explicado, muitas análises, muitas especulações se podem fazer. Eu acredito, naturalmente, que a não publicação da classificação dos árbitros deva ter alguma explicação e que a mesma tenha sido acordada com as instâncias que regulam o setor da arbitragem. Agora, não existir publicamente nenhuma explicação deixa espaço para muitas especulações e isso acho que é algo que não há necessidade alguma de que aconteça, pois já há ruído que chegue à volta do futebol português. Até porque nestas coisas a APAF, que é sempre tão diligente, tão rápida a alegadamente defender a classe, mais uma vez continua num silêncio ensurdecedor. Desta classificação há algumas coisas a registar. Desde logo a redução do número de árbitros da primeira categoria. Existiram 22 árbitros da primeira categoria na época transata e para a nova época vão passar a ser 21. Descem 3 árbitros, sobem apenas 2. Ora, esta redução do número de árbitros de primeira categoria eu diria que é algo surpreendente. Numa fase em que vamos entrar na segunda época com vídeo-árbitro, em que naturalmente as exigências perante os profissionais da arbitragem são cada vez superiores. As exigências face a todos os árbitros, a sua disponibilidade, a sua necessidade de por vezes fazerem mais do que uma atuação em termos de vídeo-árbitro ao longo da jornada é de facto surpreendente. E eu não consigo compreender a razão pela qual se diminuiu o número de árbitros. Mais uma vez digo, se calhar até há uma explicação, mas não tendo sido dada, dá aso a muitas especulações, como por exemplo o facto de eventualmente, e esperemos que não, existirem reciclagens para árbitros que já tenham descido de categoria para os mesmos serem vídeo-árbitros. Eu espero que esta redução do número de árbitros do quadro principal não significa reciclagem de algumas figuras ligadas a um passado recente da arbitragem virem a desempenhar funções de vídeo-árbitro. Quanto aos 3 nomes que desceram, quanto aos 3 árbitros de primeira categoria que desceram, eu diria que não existiram grandes surpresas. Terão descido, e digo terão porque, como digo, isto ainda não foi publicado, terão descido Luís Ferreira, Gonçalo Martins e Bruno Esteves. Quanto a Luís Ferreira, não foi surpresa porque, se recordam, ao longo de várias semanas alertamos aqui para o facto de, aparentemente, Luís Ferreira ter sido um árbitro vetado pelo Benfica. E desconhecendo nós a possibilidade de existirem vetos, foi surpreendente que em 34 jornadas, em 34 árbitros a apitar, em 34 ocasiões de vídeo-árbitros, o Luís Ferreira não tenha merecido a confiança do Conselho de Arbitragem para ser árbitro ou vídeo-árbitro de nenhum jogo do Benfica. Foi surpreendente. Até porque o Luís Ferreira, é bom não esquecer, foi um árbitro indicado pelo Benfica naquele seu famoso alegado esquema do novo apito dourado. Recordo que aí, para além de outros nomes que o Benfica colocou lá o nome de 2 árbitros da primeira categoria, Luís Ferreira e Vítor Ferreira. Coincidência ou não, Luís Ferreira desce nessa mesma época. Portanto, com franqueza, eu não fiquei surpreendido com a descida do Luís Ferreira,
com franqueza, eu já estava à espera disto. Agora, eu acho que há explicações que devem ser dadas, porque as coincidências são muitas. Até para não ficarmos com a ideia de que aquele famoso esquema do alegado novo apito dourado exerceu uma pressão sobre os observadores dos árbitros, sobre as classificações dos árbitros, que levou a que este descesse de divisão. Estes esclarecimentos, estas dúvidas, não podem subsistir numa competição que se quer clara e inequívoca. Depois tivemos a descida de Gonçalo Martins. Bom, Gonçalo Martins desceu com 2 anos de atraso. Ou seja, Gonçalo Martins nunca devia ter subido. Ele subiu à primeira categoria em 2016, 2017 e 2 anos depois desce quando, como digo, ele nunca deveria ter subido. Nunca deveria ter subido porque é um árbitro que corporiza o pior que a arbitragem portuguesa teve. O compadrio, a influência nas classificações dos árbitros, as decisões de determinadas figuras proeminentes de um determinado período de arbitragem que levou a que Gonçalo Martins subisse à primeira categoria. Gonçalo Martins, o tal afilhado do menino querido de Vila Real, do Nuno Cabral, teve esta época desempenhos absolutamente escandalosos, aliás, ao nível da sua qualidade enquanto árbitro. Gostava de vos recordar que ele foi árbitro do Benfica Portimonense, quando, em pleno Estádio da Luz, com o Portimonense a ganhar por 1-0, mandou assinalar grande penalidade aos 61 minutos contra o Portimonense e expulsou esse mesmo jogador do Portimonense sem que tivesse existido qualquer falta. Foi penalti e expulsão para o jogador do Portimonense, que levou a que o Portimonense tivesse ficado com 10 e o Benfica tivesse empatado a partida a meia hora do final. O mesmo árbitro apitou a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, o jogo Aves-Caldas na Vila das Aves, com uma arbitragem escandalosa, com uma arbitragem vergonhosa. Trocou penaltis, assinalou penaltis indivíduos a favor do Aves, não assinalou penalti clamoroso a favor do Caldas, fez uma arbitragem vergonhosa para uma meia-final de uma Taça de Portugal. E foi, por exemplo, o vídeo-árbitro do Estoril-Benfica. No Estoril-Benfica, em que o Estoril faz o 1-1 limpinho, e o senhor vídeo-árbitro, com todo o país a ver que o jogador do Estoril estava em linha, com as linhas de fora de jogo, que eles veem quando querem e não veem quando não querem, a demonstrar que o jogador do Estoril estava em jogo, o senhor vídeo-árbitro, Gonçalo Martins, mandou anular o golo do Estoril. Portanto, as arbitragens do senhor Gonçalo Martins foram escandalosas e, portanto, ele desceu com 2 anos de atraso. O curioso é que na época 2016-2017, quando ele apitou um jogo da Taça de Portugal entre o Benfica e o Leixões, quem é que muito o elogiou? Duarte Gomes, o putativo candidato a futuro presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Duarte Gomes, curiosamente, foi elogiar Gonçalo Martins num jogo em que ele próprio, Duarte Gomes, diz que o mesmo árbitro não assinalou uma grande penalidade, pasme-se, contra o Benfica, e não mostrou um cartão amarelo, pasme-se, a um jogador do mesmo Benfica. Portanto, o árbitro beneficiou o Benfica, mas Duarte Gomes dizia que ele era muito credível, que tem pinta, pisa bem o relvado. Pois, nós sabemos o que é para Duarte Gomes pisar bem o relvado da Luz. Nós recordamos bem dos 3 penaltis assinalados em 16 minutos nesse mesmo relvado contra a Vitória de Guimarães. Nós recordamos bem o que é que Duarte Gomes fez no Benfica Futebol Clube do Porto, em que o Futebol Clube do Porto foi campeão às escuras na Luz. Pois é, nós sabemos o que é para Duarte Gomes pisar bem aquele relvado. E curiosamente, ou não, quem é que também saiu em defesa do afilhado? Nuno Cabral. Nuno Cabral, o menino querido de Vila Real, o menino que já era querido para Paulo Gonçalves e também queria ser querido para Luís Filipe Vieira, veio muito rapidamente, numa mensagem com subterfúgios ridículos, atacar o Conselho de Arbitragem. E quem é que, curiosamente, também ataca o Conselho de Arbitragem na mesma altura? O muito sério César Boaventura. César Boaventura, que saiba, não é intermediário de árbitros, que saiba, não é agente de árbitros, que saiba, nada tem a ver com o mundo da arbitragem, vem atacar o Conselho de Arbitragem.
nomeadamente um dos seus elementos. Portanto, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Por que razão César Boaventura faz isto? E por que razão Duarte Gomes defende Gonçalo Martins? Nuno Cabral vem defender Gonçalo Martins. E na mesma altura, o senhor César Boaventura vem atacar o Conselho de Arbitragem. Tudo coincidências à volta do mesmo. Até porque depois surge o terceiro elemento que desceu. O padre, no e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra, Bruno Esteves. Bruno Esteves, o conhecido Lampião de Almada, desceu de divisão. Por que será? E eu garanto que não é do Guaraná, que eu não trago nenhuma t-shirt por baixo. Porquê é que será? Será por ele andar a brincar a arbitragem ao longo dos últimos anos? Vou-vos só recordar aqui meia dúzia de casos. Época 13-14. O Futebol Clube do Porto fez jogar a Vila contra o Rio Ave. O Futebol Clube do Porto teve uma grande penalidade não assinalada aos 84 minutos. Na mesma época, no Guimarães-Benfica, o Benfica foi ganhar a Guimarães 1-0 e aos 60 minutos, com o jogo em 0-0, expulsou escandalosamente o jogador David Adi do Vitória de Guimarães. Época 2015-2016. O Futebol Clube do Porto jogou em casa contra a Académica, ganhou 3-1, o gol da Académica foi em fora de jogo, não sancionado. Na mesma época, perdemos em casa contra o Tondela por 1-0 e tivemos um penalti não assinalado a nosso favor aos 5 minutos e uma expulsão perdoada ao Tondela aos 69 minutos. Época 2016-2017, o Futebol Clube do Porto ganhou em casa frente ao Marítimo e tivemos uma grande penalidade não assinalada a nosso favor aos 11 minutos. Esta é a folha de serviço, ou uma parte da folha de serviço que Bruno Esteves. E esta época? Olhem, por exemplo, esta época, o Sr. Bruno Esteves apitou a Taça da Liga, o Benfica Braga e o Passos Ferreira Futebol Clube do Porto. No Benfica Braga, Samaris distribuiu gravatas, distribuiu socos, distribuiu agarrões. Saiu absolutamente incólume, saiu absolutamente impune de tudo aquilo que fez. Curiosamente, para a mesma competição, o Futebol Clube do Porto jogou em Passos de Feira e aos 89 minutos, com um jogo absolutamente decidido, com um jogo absolutamente calmo, expulsou do vermelho direto o Herrera, foi muito diligente na expulsão de Herrera, o que levou a que o mexicano não jogasse na jornada seguinte, que foi Moreira de Cónegos e que, curiosamente, o Futebol Clube do Porto empatou esse jogo. Mas calma, este ano, Bruno Esteves ficou ligado a 2 escândalos. Um, então, de proporções ridículas. É que Bruno Esteves era o vídeo-árbitro do Desportivo das Aves, Futebol Clube do Porto, em que aos 89 minutos não mandou assinalar grande penalidade escandalosa por falta sobre Danilo quando o jogo estava em 1-1. Aliás, na quarta jornada, portanto algumas jornadas antes, no Braga Futebol Clube do Porto, também não tinha, como vídeo-árbitro, também não tinha mandado assinalar grande penalidade por falta sobre Abubacar. Esta é uma parte da folha de serviços de Bruno Esteves. Portanto, ele descer de divisão é óbvio, é natural. A pergunta que se coloca é outra. E regresso ao início deste tema. Esta redução do número de árbitros de primeira categoria não nos vai levar a ter estas figurinhas menores a serem vídeo-árbitros? É uma dúvida que fica, é uma reflexão que eu deixo ficar, é um alerta que eu deixo ficar, até porque estas descidas, mais uma vez, tiveram em consideração uma coisa: salvar João Capela. João Capela foi como a areia, conseguiu fugir no meio dos dedos. Grande João Capela fez de facto uma época extraordinária, João Capela, para mais uma vez fugir à descida. Vamos continuar a acompanhar este tema, vamos trazer ao vosso conhecimento todos os assuntos ou todas as matérias que estejam relacionadas com este tema, porque nós não vamos deixar cair isto, porque isto é a preparação da próxima época. Meus caros, notas muito rápidas sobre as verdades alternativas que vão sendo criadas na comunicação social portuguesa sempre que está em causa o Benfica ou o Futebol Clube do Porto. 3 exemplos muito rápidos. Eu não sei, tem-se vindo a falar na comunicação social de que Mbemba, defesa central do Newcastle, virá a ser jogador do Futebol Clube do Porto. Não sei se vai ser, se vai deixar de ser, não é esse o ponto. O curioso é que mal se fala que este jogador congolês pode ingressar nas fileiras do Dragão, o jornal Record vai muito rapidamente buscar umas alegadas dúvidas sobre a data de nascimento do congolês, induzindo que ele não tem 23, mas sim 30 anos de idade. Portanto, muito rapidamente, as qualidades do jogador foram esquecidas e faz-se notícia com isto no jornal Record. O curioso
é que a mesma comunicação social, com o Record à cabeça e outros jornais e outras televisões, nunca investigou o porquê de o Benfica ser o único clube em Portugal que consegue com facilidade inscrever jogadores oriundos de África, curiosamente, em serviços do CEF fora da cidade de Lisboa, ao contrário de, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, que tem sempre muita dificuldade em inscrever todos os miúdos que vêm das colónias. Todos os miúdos que são oriundos da África, o Futebol Clube do Porto tem muita dificuldade em inscrever. E depois ficam muito surpreendidos, ou não, com o facto do Benfica nas camadas jovens, onde o poder físico é mais exacerbado e onde se nota mais a diferença, conseguir ser dominador. Os jornais não investigam estas coisas? Não investigam as idades dos jogadores do Benfica? É curioso e fica mais um alerta sobre esta verdade alternativa que se vai criando e esta tentativa de condicionamento e de encaminhar o assunto num determinado sentido. Outra história curiosa é de Jiménez. Jiménez emprestado ao Wolverhampton. Mas isto não é notícia. A notícia é Jiménez pode render 41 milhões de euros ao Benfica. Ou seja, a aquisição mais cara da história desse clube, 23 milhões de euros. A aquisição que levou Luís Filipe Vieira a dizer que ia ser a venda mais cara, a maior venda da história do Benfica. Nada disso a comunicação social faz eco. Faz eco de que Jiménez foi emprestado por 3 milhões de euros, um excelente negócio, e que pode render mais 41. Sabem quem é que também foi emprestado por 3 milhões de euros? Foi Aboubakar há 2 épocas atrás ao Besiktas. Mas nessa altura era má gestão. Quando o Futebol Clube do Porto emprestou ao Besiktas, Aboubakar 3 milhões era má gestão. Agora é um grande ato de gestão e a notícia não é que a alegada maior dívida, a alegada maior transferência do Benfica, que seria Jiménez, afinal vai emprestado. Dizem sim que ele pode render 41 milhões de euros. Sabem quem é que também há um ano atrás podia render muito mais? Era Mitroglou. Mitroglou, há um ano atrás, também foi anunciado como uma potencial venda muito forte. E até agora rendeu bola. 0. Uma última nota sobre as transbordades alternativas. Aparentemente a Assembleia Geral do Benfica, da passada segunda-feira, decorreu sobre a égide da paz e da calma. Não existiram cadeiras no ar, pelos vistos não terão existido agressões, pelos vistos Luís Filipe Vieira pôde sair da Assembleia Geral sem escolta policial. Dessa Assembleia Geral, passa em nota de rodapé que o orçamento foi aprovado com 80%. Ou seja, existiram 20% de votantes ou de votos que foram contra o orçamento. E isso chama a atenção para isto por uma razão extremamente simples. Como se sabe, no Benfica, os votantes têm um número distinto de votos. Só com votantes com muitos votos é que se conseguem ganhar eleições ou que se conseguem aprovar situações. Estiveram cerca de 900 votantes no pavilhão, ou lá onde é que foi, nas instalações da Luz para fazer esta aprovação do orçamento. Os 20% de votos que não foram favoráveis foram votos de associados com menos votos. Não estou a perguntar, estou a afirmar. Estou a afirmar. Ou seja, se os 20% foram de sócios com muito menos votos do que os outros, agora imaginem em termos de percentagem de votantes, quantos votantes não terão votado contra? Meus amigos, foi quase meio por meio. Foi quase meio por meio. Só que isso não é notícia. Já no Futebol Clube do Porto, quando numa Assembleia Geral existem abstenções ou votos contra, isso é logo sinal de divisão. Sinal de desunião. Jorge Nuno Pinto da Costa está para acabar. Jorge Nuno Pinto da Costa já não colhe a unanimidade junto do Futebol Clube do Porto. E, portanto, estas são as notícias. Umas que são dadas pelo Benfica, outras que são encaminhadas para outro sentido quando o tema é o Futebol Clube do Porto. E não se pense que nós estamos preocupados com a vida do Benfica. Não, o nosso problema não é esse. O nosso problema são os comportamentos dispares. O nosso problema é a forma como se colocam problemas quando se fala do Benfica ou a forma como se coloca problemas quando se fala do Futebol Clube do Porto. É esta tentativa nojenta de entupir, manipular, condicionar a opinião pública, condicionar o pensamento de tudo e todos que nós temos e vamos continuar a denunciar, e esse é o nosso único problema. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde vamos continuar a fazer o mesmo de sempre,
denunciar as poucas vergonhas que se passam. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.